Boa tarde, minhas amadas, a paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Quero louvar a Deus pela sua vida. Muito obrigada por você ter se inscrevido. Muito obrigada por você passar por aqui. Muito obrigada por deixar o seu pedido de oração. Que nosso Deus continue a te abençoar, minha amada. Contar uma experiência. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tem 22 anos, que eu estou nos pés do Senhor Jesus. O Senhor Jesus me escolheu. Louvado seja Deus, aleluia. Me livrou da morte, aleluia, e eu estou, servindo ao Senhor por misericórdia. Louva a Deus todos os dias pela infinita graça e bondade do Senhor na minha vida. Uma certa vez, irmãs, o nosso pastor lá, a igreja, que eu congregava, foi a primeira igreja que eu aceitei a Jesus e tudo, dei os meus primeiros passos, só que aí depois eu mudei de bairro, e aí eu hoje congrego em outro ministério. Mas eu congreguei quase 10 anos, nessa igreja onde eu aceitei o Senhor Jesus me aceitou e eu aceitei Ele, e dei ali os meus primeiros passos. E uma certa vez, lá nesse ministério, era 18 obreiros. E uma certa vez, o pastor, o nosso pastor, ele fez ele convocou a gente, para um jejum. Nós estávamos jejuando em prol da vida, de uma pessoa, para que o Senhor viesse, libertar aquela vida de um processo que ela estava passando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, um processo muito doloroso, E o inimigo queria ceifar a vida desta pessoa e ali, nós na época eu era obreira, e nós ali começamos, a jejuar em prol desta vida. O pastor, ele convocou a todos os obreiros que viessem, orar e jejuar em prol desta vida, não só os obreiros, como os pastores, também. Enfim. E quando foi um dia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a gente orando por esta pessoa, a gente estava jejuando, eu não lembro se foi 7 dias, eu não lembro agora quantos dias foram, mas foram, se não me falha a memória, foram 7 dias. Mas foram muitos dias, mas é porque eu não lembro direito. Eu tenho na minha memória que foram 7 dias. E nós estávamos ali orando, expulsando demônio. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, das pessoas. Manifestavam muitos demônios ali nas pessoas, na hora da oração. E nós estávamos ali orando, expulsando os demônios. E teve um, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que falou na boca da pessoa que não ia sair. Não ia sair, que não ia sair, que não ia sair. E quem estava expulsando esse demônio era um obreiro. Um obreiro já antigo da igreja, um obreiro assim, bem antigo já. E aquele demônio disse que ele não ia sair. Não ia sair, não ia sair. E aí o meu pastor, ele desceu do altar e ele pergunta por quê que ele não ia sair. E ele foi e disse, que ele não ia sair não. Não ia sair não. Porque aquele obreiro que estava ali, expulsando ele, não tinha autoridade para mandar ele embora. Porque enquanto os outros estavam consagrando, ele estava lanchando e ele viu. E aí, nesta hora, o obreiro saiu, de perto dessa moça, a qual a gente estava ali, orando. Era muita gente, manifestava muitos demônios. Mas essa moça era que ele estava, havia manifestado e ele estava ali expulsando. O obreiro se afastou ali e o meu pastor, ele expulsou aquele demônio em nome de Jesus. E depois, ao término do culto, o pastor chamou, o obreiro e fez uma reunião conosco e foi perguntar por quê, o que aconteceu. Se realmente ele, no período que nós estávamos consagrando, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele estava de brincadeira, não havia consagrado. E aí ele foi e falou, eu lembrei, irmãos, foram uma semana, estou lembrando agora, foram 7 dias de jejum e oração, louvado seja o nome do Senhor Jesus, foram 7 dias. E aí o pastor pergunta por que se aquilo ali era verdade. Apesar, de tudo, Satanás é mentiroso, mas ele também vê, o que nós fazemos, por onde nós andamos, o que falamos, porque ele é espírito.
E ele anda procurando alguém que possa tragar, envergonhar, humilhar, né? Isso é a obra dele. E aí aquele obreiro foi e falou, né, que ele não havia consagrado aquele período que o pastor havia determinado. E realmente, né, ele, enquanto nós estávamos consagrando, né, jejuando, orando, né, pelaquela vida, em prol daquela vida, ele não estava, né, consagrando ao Senhor, né, ele saía ali da igreja quando ele dizia, né, quando ele saía, que ele, às vezes ele inventava, dizia, eu vou aqui, saía, né, e ali ele fazia um lanche, que tinha uma lanchonetezinha perto, ele fazia um lanche, né, a gente não via, nós não vimos, mas os olhos de Deus, né, que vê tudo, e o inimigo, né, que o povo brinca tanto com ele, via também. E ali envergonhou esse obreiro, né. Então, eu estou passando aqui, né, para contar esta experiência, para dizer a vocês que o mundo espiritual não é brincadeira, Satanás não é brincadeira, os seus demônios também não é brincadeira, eles existem, eles envergonham, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, eles não têm medo de roupa, eles não têm medo de paletó, eles não têm medo de gravata, né? Eles só temem a um homem e uma mulher que é cheia do Espírito Santo de Deus. Então, que nessa tarde nós possamos ser cheias e cheios do Espírito Santo do Senhor, para que o inimigo não venha achar brecha em nossas vidas e para que o inimigo não venha nos envergonhar. Porque é muito triste. Enquanto todo o corpo de obreiro está jejuando, né, tem um no meio brincando. E isso acontece muito em vários ministérios, né? Acontece, em todos os ministérios acontece. Sempre tem um que brinca com as coisas de Deus, brinca com o inimigo. E o inimigo, ele não é um espírito de brincadeira, como Deus também não é de brincadeira, porque são dois seres que é espírito, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, são espírito, né? E nós nunca sabemos quando o inimigo ele vai nos atacar e por onde ele vai nos atacar, né? Então nós temos que estar em constante vigilância, né? Orando o tempo todo ao Senhor, se colocando diante do Senhor, em espírito e em verdade, buscando ao Senhor com sinceridade, para quando nós formos botar a mão na cabeça das pessoas que estiverem doentes, endemoniadas, Deus, né, operar e não o inimigo achar legalidade para envergonhar aquela vida. Resultado disso, ele aprendeu a lição, não brincou mais com as coisas de Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, pelo menos enquanto, né, eu estava lá, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. E é essa experiência, né, que eu passo aqui para partilhar com vocês, né? O mundo espiritual existe, muita gente brinca, muita gente é envergonhada porque o inimigo envergonha assim, né? E Deus permite, né, aquela pessoa ser envergonhada para ele aprender a ter responsabilidade com as coisas de Deus, a ter sinceridade, a levar as coisas de Deus, né, com sinceridade, não fazer a obra de Deus negligentemente, né, de qualquer jeito, relaxadamente, porque quando uma pessoa é envergonhada, quando o inimigo envergonha, Deus permite que isso aconteça, é por amor àquela vida que a gente está orando, que a gente está buscando, que a gente está consagrando, para que aquela vida não venha a se perder. Porque imagine, 18 obreiros, né, mas só 17 estava levando as coisas a sério. Um estava brincando. Um estava brincando de jejuar e de orar, né? Então, por causa disso, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aquele inimigo não queria sair dali daquela vida, não queria deixar aquele corpo, não queria abrir mão ali, louvado seja o nome do Senhor Jesus, queria o tempo todo estar massacrando aquela vida ali. Louvado seja Deus, por causa de um, né? Então, que nós possamos, né, aprender com essa experiência, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a adorar a Deus, né, em espírito e em verdade, a fazer a obra de Deus com amor. É para jejuar, é para consagrar, ler a Bíblia é para ler a Bíblia, cultuar é cultuar, visitar é visitar, ficar em casa é ficar em casa, né? Não é para orar, não ora, né? Não bota a mão, não expulsa, mas louvado seja o nome do Senhor Jesus, a sua vida está no altar, faça a obra de Deus com excelência, porque Deus, ele só recebe a nossa obra, igreja, se for com excelência. Se for feita com excelência, se não for feita com excelência, o Senhor não recebe a nossa obra. Tem que ser feita com excelência, com amor e com excelência. Então, passando aqui para compartilhar com vocês essa experiência, né, que eu tive, né, já há 22 anos atrás, mas eu nunca esqueci, né, do que aquele espírito imundo fez, né. Ele dizia com a boca cerrada, os dentes cerrados daquela menina, ele dizia que não saía, né?
porque aquele obreiro ali, ele não havia consagrado, né? Aquele obreiro estava mentindo, ele não havia consagrado. E quando ele tirou as mãos da cabeça da menina que o pastor colocou as mãos, né? Aquele inimigo, ele caiu por terra, né? Porque o inimigo, ele não tem medo de roupa. Ele tem medo de uma vida, ele tem medo, ele teme e treme diante de uma pessoa que ela é cheia do Espírito de Deus. Mas uma pessoa que ela só tem uma roupagem, mas ela não tem o Espírito de Deus, não leva as coisas de Deus com verdade, ele não vai respeitar. Ele não vai respeitar. Né? Que nós possamos aprender com essa experiência. Amém? Fiquem todas na paz do Senhor Jesus. Se inscreva, deixe o seu joinha. Louvado seja Deus. Se sentir de Deus, compartilhe. Fiquem todas na paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo, se o Senhor assim, né, me permitir.